Olá, vim aqui para avisar que temos uma entrevista maravilhosa para vocês assistirem. No entanto, o espaço e a filmagem não são profissionais e ocorreram algumas falhas na internet, prejudicando assim a nitidez da imagem. Mas tenham paciência e assistam toda a entrevista que possui um conteúdo relevante. Vamos assistir? Muito obrigada! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a entrevista sobre literatura em Libras. Quem será o nosso convidado palhaço de hoje? Olá, Tudo bem com você, Sinésio? tudo jóia. Vamos dar início agora à nossa entrevista sobre literatura em Libras. Você poderia apresentar o nome e o sinal do seu palhaço e explicar o porquê dessas escolhas? Posso sim. O meu nome é Sinésio. E este é o meu sinal. Já o nome do meu personagem é o palhaço Honesto. E o sinal dele é esse. Só um momento, vou mostrar o porquê. É porque ele usa Que legal esta essa gravata. Ele costuma fazer esse movimento com ela. E eu escolhi o nome Honesto porque no grupo ele é muito honesto, mas faz muita bagunça. Honesto, mas bagunceiro. Legal, muito bom. Como surgiu o seu personagem, o palhaço honesto? Onde você buscou inspiração para esse trabalho? O que te motivou? Então, eu nunca sonhei em ser palhaço. Nunca mesmo. Mas dentro de mim já existia um ator. Já bem antes, no meu tempo de criança, eu brincava de fazer apresentação em família. Fiz também apresentação em teatro e em igrejas. Eu apresentei até a Branca de Neve, sabe? Ah, sim. Conheço, sim. Eu Branca fiz de o Neve. rei, Ah, conheço. tinha a rainha com a sua maçã envenenada. Eu apresentei essa peça por 2 anos, viajei para vários lugares e depois parei. Mas, no início do ano de 2018, com a alteração da Lei da Libras, ampliando a sua difusão, me fez refletir muito sobre a necessidade de apresentar essa lei para todos os surdos, para que eles entendessem claramente sobre a Lei de Libras. Tinha muitas palestras, mas não deixava bem claro. Então, eu tive essa ideia de procurar o Kleber para conversar e disse para ele: que tal aproveitar esse momento e apresentar a Lei de Libras através do teatro? Trabalhar 4 questões: saúde, educação, empresas e intérprete. Não. O quarto eu não lembro agora. Então o Kleber me questionou: como faríamos isso? Eu dei um exemplo. Podemos pegar uma frase sobre saúde. Estudar sobre. E eu fui dando dicas para ele. Até que o Kleber me olhou e perguntou se eu gostaria de participar. E eu aceitei. Eu fui um ator convidado. Oficial, não. Convidado. E eu fiz o papel de intérprete em alguns contextos. Intérprete no hospital, intérprete na escola, intérprete na empresa e também em outras áreas. Minha primeira participação foi em 23 de abril de 2018, no meu local de trabalho, na UFRA, a Universidade Federal Rural do Amazonas, onde eu incluí no programa a apresentação sobre a Lei de Libras.
Uma pessoa assistiu e gostou da apresentação, nos convidou para apresentar em outra cidade. Viajamos para lá uma semana depois. O mesmo grupo. Eu, o Kleber, a Aline e também a Glória. Nós 4. Fomos para lá e outra pessoa que assistiu gostou muito e nos chamou e fomos para outra cidade. O Kleber me olhou e disse: "Você já é palhaço." Antes a minha roupa era preta, depois eu mudei para branca, de profissional, que sigo até hoje usando. Mas tudo começou por causa da Lei de Libras. Eu gostei quando você falou que ia apresentar a lei de Libras através de palestra, ficava faltando alguma coisa, que seria melhor apresentar através do teatro de palhaços. Eu gostei, chama mais a atenção do público, assimilar melhor. Gostei, Já apresentamos parabéns. também na UFSC, no Congresso de 2019. Foi trabalhado o mesmo tema, Lei de Libras. Então nós fomos lá, fizemos a mesma apresentação sobre saúde, educação, empresa, os mesmos temas. Desculpa, foi em 2018. 2018 ou 2019? Foi uns anos atrás e agora em 2022 vocês estavam Essa no foi a congresso, eu segunda vi. participação na UFSC. A primeira foi lá em 2018. Então veio a pandemia e foi adiado para o próximo ano. Isso mesmo, aconteceu agora em 2022. Eu vi a apresentação maravilhosa, eu amei. Quando eu, Sinésio, assumo meu personagem palhaço, eu sou outra pessoa. Perfeito. Você se apresenta como palhaço em grupo ou sozinho? Então, por exemplo, você conhece a dupla de cantores, aquela que toca violão? Sim, Um conheço. é o Chitãozinho. Sim, o outro é o Chororó. Eu conheço a dupla. Isso, essa dupla. Um faz a primeira voz e o outro faz a segunda. É impossível a primeira voz sozinha, fica incompleta, sem a segunda. E a segunda voz está sempre junto com a primeira. No entanto, o Kleber é o ator principal e eu o segundo. Às vezes a gente reveza. Apresentação individual eu não consigo. Fica inconsistente. São necessários 2 ou 3 para que haja diálogo, provocação entre eles. Apresentação individual, para mim, é impossível. Entendi. Há quanto tempo você trabalha como palhaço? Desde abril de 2018 até hoje. São muitos anos. Sim, deixa eu ver. São 4 anos. São 4 anos e 7 meses. São quase 5 anos. Muito Em bom. abril fará 5 anos. Legal. Prossiga com as apresentações. As suas apresentações como palhaço são apenas para o público surdo ou para o ouvinte também? Para ambos. Os ouvintes precisam saber Libras ou não é necessário? Veja só. O Kleber e eu, principalmente ele, queríamos uma apresentação focada na pantomima. Este é o sinal de pantomima. E não através de sinais. Por exemplo, você é legal. Esses são sinais. O ouvinte não vai entender. Mas se você apontar e mostrar o gesto de positivo, todos entendem. Outro exemplo, você só incomoda. Esse sinal ele não vai entender. Mas se eu usar esses gestos de negativo, ou esse com a mão na cintura,
que fazem parte da pantomima e estão presentes em toda a comunidade, tanto o surdo quanto o ouvinte vão entender, porque são comuns a ambos. Usamos expressões faciais como choro, expressões corporais, expressão de alegria. Só isso. Nós nunca usamos sinais durante as apresentações. Nunca. Nenhuma sinalização. Somente expressões e pantomima. O tempo todo. Muito bom. Bastante interessante. As apresentações são livres e também para ouvintes quanto surdos, porque não usam sinais, só pantomima. Pantomima. Melhor usar o sinal Pantomima. pantomima. Legal aprender. E também expressões. Se for só através de sinalização, o ouvinte não vai compreender. O diálogo não é em libras, é através da expressão facial e corporal. Apontamentos, expressão facial de alegria ou de tristeza. Por exemplo, se um surdo deseja trabalhar nesse mercado de trabalho como palhaço, quais as dicas você daria para quem nunca trabalhou como palhaço, que vai iniciar agora? Umas dicas de trabalho? Sim, para surdos iniciantes que quer trabalhar como palhaço, o que ele precisa fazer? Então, eu nunca fiz isso. O Kleber, que é mais conhecido e procurado, nunca ninguém me procurou. Eu leciono na universidade a disciplina de literatura surda, onde eu ensino meus alunos sobre classificador, vernáculo visual, descrição imagética, como narrar uma história usando a expressão facial. Durante as aulas, eles realizam atividades através de apresentações, só. Até hoje, eu nunca dei dicas de trabalho. Só o Kleber já foi procurado por algumas pessoas. Mas, raramente, aqueles que ele percebe que têm vontade, que querem mesmo, que têm o dom, o Kleber incentiva a prosseguir com seu sonho, mas ele não tem muito tempo para isso. Futuramente, quem sabe, alguém me procure pedindo ajuda. Pode acontecer, mas até hoje ninguém me procurou, não. Entendi. O trabalho de palhaço faz parte da literatura surda, da literatura em libras? Então, a literatura surda é visual. Você vê narrativas de história em libras. Então, para mim, a literatura em libras faz parte da literatura surda. As narrativas acontecem de diversas formas em libras, através das expressões e pantomima, através de desenhos e várias outras formas. Vai depender de qual pessoa gosta de apresentar. Eu gosto de apresentar as narrativas através da pantomima, incluindo os classificadores, vernáculo visual, descrição imagética, expressões não manuais. Uma comparação desse tipo de diálogo comunicado pela expressão, por exemplo: você é um mulherão. Estou com fome, me dá comida. Através do uso de classificadores. Casarão. Sua casa é pequena. É um diálogo compreensível a todos que estão assistindo. Bem interessante.
Quais os locais que você já se apresentou? Lugares que eu já estive apresentando? Isso mesmo, os tipos de lugares que você já se apresentou. Eu já fui para Manaus, na região norte do Brasil. Manaus, Macapá e Belém. Na região nordeste, eu fui a Fortaleza e ao Maranhão. Já na região centro-oeste, em Brasília. No sudeste, eu estive no Rio de Janeiro e São Paulo. Na região sul, em Santa Catarina. Neste mês de dezembro, eu estarei no Paraná, em Francisco Beltrão. No próximo mês deste ano. Nas cidades do Pará, eu já estive em Castanhal, Mosqueiro. Não lembro de todas, são muitas cidades. Eu também me apresentei em diversas escolas. Em teatro, hospitais, nesses locais. Em hospitais, ainda não. O Kleber já foi. Ele já trabalha há mais tempo. Eu sou iniciante e comecei a trabalhar há pouco tempo. Comecei a me apresentar em 2018, por um período muito curto, e depois, em 2019, fui aprovado para o doutorado na UFSC, aqui em Florianópolis. Depois veio a pandemia e agora estou em período de avaliação. No próximo ano, eu pretendo visitar hospitais. Mas agora Muito não. legal. Agora eu quero descansar. Adquirir mais experiências, estudar mais, é melhor, né? Oferecer esse remédio. Oferecer alegria através de um sorriso. Você já encontrou outros palhaços surdos? Já assistiu eles se apresentando ou não? Quantos? Somente por lives. O Sandro Pereira, o Igor, só esses. Mas, pessoalmente, não. Só em lives. Você leciona sobre palhaço ou não? Não. Apenas ensino na universidade sobre classificador, vernáculo visual, descrição imagética, expressões não manuais. Aulas nessa área fora da universidade, não. Quem sabe futuramente, não é mesmo? Quem sabe, vamos aguardar. Suas apresentações como palhaço são para crianças, adolescentes, jovens e adultos? São a mesma apresentação para todos ou diferenciadas dependendo da idade? São as mesmas, iguais. São livres. Igual para todos, Não legal. são apresentações com temas complexos, filosóficos ou metafóricos. Não. São apresentações simples, de fácil entendimento. O importante é o riso. A provocação. É você? Não é você? Eu não. Tô de olho, hein? É para todas as idades, desde criança a idosos. Surdos, ouvintes, é livre. Agora vamos assistir um vídeo. No final da apresentação, retornamos com mais perguntas, ok?
Que legal, eu amei. Foi durante a pandemia. Eu tenho uma pergunta sobre o vídeo. Você começou a gravar vídeos por causa da pandemia? Como foi essa transição de apresentações presenciais para lives? Esse foi o seu primeiro vídeo durante a pandemia? Sim. Eu e o Kleber não conseguimos parar. Precisávamos fazer alguma coisa. Então eu pensei e tive a ideia de gravarmos interagindo entre nossas janelas no Zoom. Deste jeito. Eu vou te entregar e você pega. Desse lado? Do outro lado? Do outro lado. Estabelecemos um diálogo. Depois eu fui criando outro e mais outro. Deixamos bem claro que os elementos iam aumentando de tamanho. Começava pequeno, depois ficava cada vez maior. Trocamos dinheiro também. No YouTube tem muita coisa. Foi muito bom para mim esses 2 anos. Postei 4 vídeos no YouTube. Foi muito bom. Eu me diverti muito. Muito bom. Esse período de pandemia te desafiou a uma mudança do presencial para as lives. Foi bom? Te desafiou a criar novas estratégias? Durante suas apresentações, você já vivenciou algum mico? Então, aconteceu, mas o público não percebeu. Para eles foi normal. O Kleber e eu percebemos a nossa falha, mas não paramos e continuamos agindo naturalmente, sem parar. E o público achou que estava tudo certo. Aconteceram 3 micos. Um foi quando eu combinei com o Kleber de colocar uma fita de boca no meu bolso. Mas eu esqueci de colocar. Durante uma perseguição no palco, onde corríamos ao redor de uma cortina, quando Kleber estava atrás e eu estava na frente, o Kleber tocou a mão no bolso e, na hora, eu percebi que a fita não estava. Em questão de 5 segundos, nos comunicamos através do olhar. Foi muito rápido. Nós continuamos a perseguição. Quando Kleber colocou a mão no meu bolso, nós nos comunicamos através do olhar. Eu não podia fazer nada, porque estava na frente da cortina. O Kleber, então, achou a fita. E quando eu corri para trás da cortina, ele a colocou no meu bolso. Me deu um alívio. Continuamos a perseguição. O Kleber vem, esbarra em mim, eu caio e ele tira a fita da minha boca. O público não percebeu nada, achou tudo normal. O segundo mico. Sabe aquele lápis bem grande e grosso? Então, o Kleber fazia o papel de um professor que me corrigia. Aí eu segurava o lápis próximo ao rosto fazendo assim. O palhaço, ele exagera nas expressões. A Rachel Sutton Spence me ensinou isso, que é preciso exagerar. Aprendi numa oficina com ela. Se tem um exagero, tem mais humor. Se não tem um exagero, não tem graça. Bem, eu estava segurando o lápis, fazendo aquela expressão exagerada, e o Kleber olha para mim e travou. Não conseguia se expressar. Era para ele cair na gargalhada, e o público só olhando. De repente, o Kleber se vira para o público e começa a rir. O público copia ele e também cai na gargalhada.
Eu também começo a rir. O Kleber olha para mim e diz: que sacada, fazer aquela expressão. Então ele me perguntou: você riu de verdade ou foi só brincadeira? Foi verdade, eu não percebi não. Todos riram muito. Não conseguiam parar. Contagiou todo mundo. Isso mesmo, contagiou a todos. O terceiro e último mico. O Kleber e eu combinamos de falar sobre Libras. Ensaiamos antes. Quando nos encontramos no palco, eu era o intérprete. Igual quando apresentamos a Lei de Libras, sobre empresa, etc. O Kleber fez a datilologia, L-I-B-R-A, Libra. E a pergunta, é a moeda inglesa? Naquele momento, eu me desconectei e comecei a rir. Mas não era o palhaço, era o Sinésio rindo. Eu falei, não é isso. É L-I-B-R-A-S, Libras. E o Kleber respondeu, pensei que Libras fosse moeda. Ele estava me provocando, porque nós nunca tínhamos ensaiado antes. Foi no momento de provocação, e eu me desconectei na hora. O Kleber me parabenizou, porque improvisei na hora, e me disse que eu já era um ator de verdade. Porque ensaiar antes é uma coisa, mas improvisar na hora é outra bem diferente. A gente se supera, precisa ser criativo. Muito boa essa estratégia do preciso exagero. ultrapassar nossos limites, porque o humor não pode parar. É todo momento. Muito legal. A plateia nem percebeu os 3 micos que aconteceram e riram muito. Qual a dica, uma mensagem ou uma frase você deixaria para os surdos, para todos que nos assistem agora? Bem, você sabe, para qualquer ator de teatro, seja ele palhaço, contador de histórias, que trabalha com bonecos, qualquer estilo que seja preciso ter prazer no que faz, gostar realmente, sentir alegria no que faz e compartilhar com os outros esses sentimentos. E com isso ajudar as pessoas. Entende? Ajudar a diminuir os problemas, os preconceitos, problemas familiares, como divórcio, filhos, na escola, no trabalho. O teatro pode ajudar. É preciso reconhecer a importância de qualquer tipo de arte como uma forma de ajuda. Mas não fazer arte por obrigação, mas com prazer. Se você gosta de desenhar, faça. Ou de fazer teatro de palhaço. Há várias vertentes. Pode ser através de malabares, teatro, contação de piada, mímica e outros. Pode usar classificador, vernáculo visual, descrição imagética, perspectiva e até slam. É bom que vocês participem. Vocês vão se alegrar. Vão gostar muito. Eu amo muito me apresentar. Eu sou muito expressivo, provocador e brincalhão. Muito obrigada por participar dessa entrevista sobre literatura surda. Somos gratos.